que é hype e o que não é hype sobre esse assunto? Walter, vamos você, que a gente estava começando a falar aqui no início. O que é hype e o que não é? O brasileiro gosta de um hype e o que a gente pode dizer sobre esse assunto? O mais velho da mesa, eu já assisti muitos hypes, né? Principalmente na área de tecnologia. A verdade é que toda nova tecnologia chega como uma onda na praia da nossa vida. A gente acha bonito, bacana, mas não dá a importância que ela terá lá na frente. Então, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, surgia a onda da internet. A gente achou bacana. Nós não tínhamos ideia que a gente não ia mais viver sem internet 20 anos depois. 10 anos depois, portanto, há 10 anos atrás, uma nova onda surgia, redes sociais. E nós achamos bacana poder mandar foto do que a gente estava comendo para um amigo, onde a gente estava viajando, mas nós não tínhamos ideia de que hoje o brasileiro passaria 4 horas e meia na rede social, que eu considero uma pandemia, mas é um outro assunto. Há 2 anos atrás surgiu o metaverso, ainda uma marola, mas que promete lá na frente fazer com que cada um de nós tenha um gêmeo digital, e eu já tenho visto lan houses na favela com óculos de imersão. Então, está no início do começo do princípio de uma nova onda. E de repente chega a IA. E a IA, diferente de todas as outras ondas, não é uma onda, é um tsunami. E se as pessoas não entenderem isso, eu acho que terão problemas de sobrevivência profissional, não é? Ou seja, nada que chegou até hoje veio simultaneamente com tanto impacto, abrangência e velocidade. Por isso a gente dizer que é um tsunami. Outras coisas já vieram com grande abrangência, impacto, baixa velocidade, com muita velocidade, abrangência, baixo impacto. Nenhuma anterior veio com esse tripé. Num limite máximo. E é isso que transforma uma onda num tsunami. Já começou metendo o pé no peito. Olha, eu vou perguntar tudo que você tem curiosidade de saber. Esses caras que sacam muito, eu não vou deixar escapar nada. Danilo, e você? Você considera... Você é da linha mais apocalíptica? Você é da linha pré-apocalíptica? Como é que você se define nessa questão em relação à inteligência artificial? Perfeito. Eu puxo para o lado do resultado e do que está acontecendo de fato, tá? Então eu tento trabalhar com premissas e com probabilidades que tem uma chance alta de acontecer. Concordo totalmente com o Walter, eu acho que a IA, para saber se é hype ou se não, eu fico pensando muito no lastro, né? Que nem bolha financeira. O que tem lastro hoje na realidade em produção e geração de valor? A IA tem muito. Tem muita coisa que veio antes, por exemplo, o .com era muito uma promessa futura, né? A rede social quando começou também era uma espécie de promessa futura. A IA ela já veio trazendo um resultado enorme assim, para quem aplica no dia a dia. Então, eu acho que não é hype de forma, muito pelo contrário. Tem gente que eu vejo no Instagram, às vezes, o pessoal nos comentários brigando lá, porque esse hypezinho, não vejo a hora de passar. Eu falei, ixi, meu amigo, então eu tenho uma má notícia para você. E sobre essa questão de apocalipse ou não, vai dependendo muito do que está acontecendo. Para mim, é uma tecnologia que ela tem um potencial enorme para o bem e para o mal. Depende da gente, da forma que a gente está conversando com isso, trazendo debate, educando, levar para o caminho correto. Tanto que eu falo que não tem meio termo. Ou a gente vai estar vivendo numa utopia ou numa distopia daqui a algum tempo, vai depender de nós. Muito bem. E aí, Guilherme? Eu sou de uma visão, assim, meio híbrida, no sentido de que eu concordo plenamente aqui com o Danilo e também com o Walter, de que tá vindo muito forte. Eu fico todos os dias lá no X, enfim, vendo as atualizações, eu tô muito profundo no uso dela, mas, eu tenho uma opinião muito forte de que eu acredito que quanto mais a gente fala que isso vai tomar todos os trabalhos e, cara, morreram os desenvolvedores, acabou para os designers, acabou até para os copywriters, enfim, eu sou da visão de que a gente não necessariamente vai substituir essas pessoas, mas que a gente tem que empoderar essas pessoas com inteligência artificial para que elas possam produzir mais e melhor. Então eu acredito fortemente nisso. Claro, a gente tem que também lembrar que quanto mais simples é o trabalho da pessoa, cara, o meu trabalho é só, vou dar um exemplo bem, talvez meio antigo, vamos dizer assim, se você tinha que transcrever chamadas, transcrever palestras, vídeos, existia por um tempo, alguns anos atrás, o trabalho de transcritores, né? O cara vai lá e transcreve o negócio pra você. Realmente, esse trabalho vai morrer, não tem como. Hoje você paga lá centavos numa transcrição com 99,999% de acurácia, boa o suficiente para tudo. Então, se o seu trabalho se parece muito mais com isso é um problema, você deveria pensar sobre o assunto, mas qualquer coisa mais complexa do que isso, na minha opinião, tem que ser empoderada com IA e não pensada em como que a gente vai substituir e matar essa profissão. Então, eu gosto muito mais dessa visão e de que todo mundo deveria estar olhando para a IA
sobre como que você usa isso no seu trabalho para que você possa tirar a parte chata e focar na parte mais complexa, focar naquilo que você pode realmente gerar valor, seja para o seu negócio, para o seu cliente, para o que for que você estiver fazendo. Você acredita nessa hipótese porque você, por uma questão de regulação, por uma questão mercadológica, ou porque você acredita que a IA não vai ter a inteligência suficiente para pegar alguma coisa mais complexa? Não, eu acredito que ela vai ter inteligência o suficiente e a gente ainda está numa exponencial forte do quão mais inteligente está se tornando cada um dos modelos, mas ao usar a inteligência artificial, geralmente você nota algumas limitações delas e geralmente ela está muito mais relacionada na limitação do quão genérico as coisas parecem. Todo mundo que começa a usar IA, você fala assim, não, fui fazer um post do Instagram, ou fui fazer uma redação minha, um texto, fui escrever um e-mail. Primeiro uso de AI, todo mundo fala, pô, é muito genérico, o negócio é meio zoado e tal, não é o meu jeito de escrever. Geralmente isso está relacionado com a falta de contexto. Você não dá contexto suficiente para ela, você não informa ela daquilo que você quer com detalhe, com clareza, aí entra lá prompt engineering, essas coisas, mas a questão é contexto. Então, se contexto é o que faz o uso da IA ser muito bom, não faz sentido eu falar que eu vou assumir o trabalho de um desenvolvedor, se eu não desenvolvo hoje, porque quem tem mais contexto de desenvolver bons sistemas? Um bom desenvolvedor ou só eu com a IA? Então eu boto muita fé nisso, de que quanto mais contexto você tem, melhor fica o seu uso com inteligência artificial. Para tarefas mais complexas. Para qualquer coisa, inclusive as tarefas mais complexas. Então pessoas que já executam aquela tarefa, quando elas plugam IA no dia a dia delas, elas conseguem exponencializar muito mais o trabalho delas.